Boa noite, mas muito boa noite mesmo. Graça e paz. Sim, como vocês, eu também estou assustado de estar aqui. Eu não esperava, né? Aliás, eu esperava alguns dias atrás já, acerca da ministração, mas eu não entendi o tamanho e a dimensão que é isso aqui. A gente é acostumado a ministrar para poucas pessoas em células, e quando é passado uma situação, eu falo que eu sou um pregador de tete a tete. Eu gosto de pregar mano a mano, né? Onde está eu e mais uma pessoa, onde não tem microfone, não tem câmera, mas com o microfone, com uma câmera apontada para você, as coisas mudam, né? A palavra não muda, talvez mude a conduta um pouco mas mesmo assim acredito que vai ser algo tremendo de Deus, que Deus falará nos nossos corações. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu estou empolgado nesses últimos dias. Eu tenho tido uma empolgação dentro do meu espírito a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu falo isso, talvez para vocês soe engraçado falar que eu estou empolgado referente a uma situação que nós vivemos hoje, uma realidade que nós vivemos hoje. A nossa realidade é o que nós vivemos, mas o nosso ideal não é o que nós estamos vivendo. E eu quero falar para você, né, que a crise que nós passamos, a crise que nós vivemos, ela não é coisa do diabo, ela não é coisa que não vem de Deus. Na verdade, a crise que nós estamos passando, ela é uma disciplina do Senhor. Se eu falar para você que o deserto, quem te conduz, não é o diabo, mas sim Deus, soa, né? Uau, como que pode? A Bíblia fala lá em Deuteronômio 8:2, a Bíblia fala assim, que Deus fala para aquele povo: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Mateus 4:1 também vai dizer que Mateus 4:1 vai dizer também: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então fica claro que a crise, quando nós passamos, ela não é algo que o diabo veio, foi algo do diabo, mas foi algo estipulado por Deus. Porque Deus, Ele quer movimentar alguma coisa. Talvez Deus, Ele esteja tirando algo e repondo algo. E talvez é por isso que nós passamos por situações e nós, às vezes, acredita que não seja de Deus. E eu posso falar por experiência própria que eu acreditei muito nisso. De que a crise que eu estava passando, a crise que nós passamos, não tem algo a ver com Deus. Não, Deus não está no meio disso, mas sim, Deus, Ele está no meio disso. A tempestade é o próprio Deus. Eu também quero falar que a crise, ela gera em nós perseverança. É para que eu e você se achegue mais a Deus. Eu não sei você, mas nos piores momentos da minha vida, foi os maiores momentos que eu tive próximo de Deus. Foi os momentos que eu mais cheguei a Deus. Foi o momento onde eu orava mais, onde eu jejuava mais, onde eu estava querendo mais Deus. Foi a crise que me levou aos lugares, aos níveis mais altos com Deus. Tiago 1:3 vai dizer: portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Paulo ainda diz lá em Romanos 5:3 e 4: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança. Estou lendo Jeremias, o livro de Jeremias, e quem lê o livro de Jeremias sabe que é só profecia ruim, só palavra dura contra o povo de Israel. E uma certa profecia lá em Jeremias 24, Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, o que você vê? E aí ele fala: eu vejo 2 cestos
Um contém figos bons e outro contém figos ruins. E aí Deus diz: você vê bem, você viu certo. Só que Deus fala: olha, e um dos cestos vai ser levado à Babilônia. São os exilados da Babilônia. São aqueles que serão escravos, são aqueles que servirão Nabucodonosor, são aqueles que serão mastigados pelo reino babilônico. E aí Jeremias pode imaginar que, claro, Deus, eu imagino que seja o cesto de figos ruins. E aí Deus fala: não, esses que estão sendo exilados para a Babilônia, esses que estão sendo escravizados, esses que estão sendo levados para ser servos ao rei Nabucodonosor, para ser submissos a eles, são os cestos de figos bons. Para mim soou tremendamente isso, porque Deus, ele fala isso desse povo, mas ele fala: mas depois eu restaurarei Israel, depois eu ajuntarei você novamente, depois eu livrarei vocês, depois vocês vão plantar e vocês vão colher, depois vocês vão edificar, mas primeiro vocês vão passar por uma crise, porque a crise, ela te leva a uma perseverança, e quando acaba a perseverança, quando acaba a esperança, é necessário a crise entrar, para que eu e você creia naquilo que Deus está fazendo. Isso é coisa de Deus. Como que Deus faz isso? Eu não sei. Se as coisas sábias desse mundo são loucas para Ele, e as coisas loucas dele são as... eu não sei. Eu vi uma mensagem esses dias no status do meu tio, que ele citou o seguinte: os homens sonhadores passam por crises, até pensam em desistir, como qualquer um de nós, mas acabam recordando dos seus sonhos e continuam na jornada. Eu só quero falar para você que qualquer tribulação que você esteja passando, qualquer coisa que você esteja enfrentando, não é o fim. O deserto, ele só tem um motivo para nós. O povo no meio do deserto, eles atravessaram 40 anos. Eu, quando estou no meio de uma situação difícil, eu imagino que no meio de todo o deserto, se eu estou passando por um deserto, tudo aponta que Canaã é logo ali à frente. Se você está passando por uma situação como essa, saiba que não é o fim. Como cantamos aqui agora há pouco, vai valer a pena. Tudo no final vai valer a pena. Amém? Mas a mensagem não é isso. Foi só uma introdução, né, que Deus colocou no meu coração. Eu quando vou ministrar, eu tenho... algumas pessoas falam pra mim: cara, eu sei quando o Lucas vai ministrar na célula, porque ele se arruma todo. Ele põe tênis, ele perfuma. Não, quem vai ver, ele pensa que está indo para um congresso, né? O cara vai ministrar num congresso. Só que o congresso, ele é 3 metros da minha casa. É na casa do fundo. É numa célula. E eu tenho isso pra mim, né? Não sei porque eu coloco uma roupa, coloco um tênis e, né, fico todo... eu vou... E eu tenho esse costume, né? E eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre vestimenta. Eu vou falar um pouco sobre se vestir. Vou falar um pouco sobre... eu não vou dar nenhuma aula de coaching aqui, de moda. Não sou um esquadrão da moda. Mas eu vou falar de uma veste em que eu e você, nós devemos usar, e que é a veste que o Pai quer que nós usemos todos os dias das nossas vidas. Amém? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 3 do versículo 8 em diante. Vou ler só. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você está nu? Quem disse que você está nu? Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer por essa palavra, Deus.
Me ajuda a pregar neste lugar aqui hoje, Pai. Eu me esvazio de mim, eu esvazio do meu conhecimento, dos meus achismos. Peço que o Senhor vá na frente, Pai. Aqui tem pessoas que querem ouvir a Tua voz e se não for o Senhor falando, que eu não fale neste lugar, em nome de Jesus. Peço perdão, Pai, por todas as vezes que eu negligenciei a Tua palavra e eu não tive reverência. Mas me ajuda a pregar neste lugar hoje, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, aqui Deus, quando ele está falando com Adão, a primeira coisa que Adão usa quando a palavra diz que Deus desce para visitar Adão, como costume fazer naquela época, no jardim, toda a viração do dia, Adão, dessa vez ele se esconde de Deus. Engraçado que Adão ele se esconde de Deus e ele tenta tapar sua nudez com folhas de figueira. E ele fala para Deus: eu ouvi seus passos no jardim, eu fiquei com medo porque eu estava nu. E aí Deus fala para Adão: mas quem disse que você estava nu? Ou seja, quem você está ouvindo, Adão? Quem é que você está ouvindo? Tempo atrás essa palavra me pegou por dentro. Eu estava passando um rebuliço dentro de mim, entre alma e espírito, e eu estava muito perturbado, E eu falei: mas como é que eu posso ser uma pessoa que o Senhor quer falar comigo, sendo que eu sou essa pessoa tão falha, tão errante, tão pecadora, e eu me assemelho tanto, e comecei, sabe, meu velho homem queria pular para fora. E aí Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim: vai para as Escrituras. E aí eu abri a Bíblia e estava no livro do Novo Testamento, e no livro onde eu estava parando, que eu tinha parado de ler, e eu ia dar continuidade, eu peguei essa parte para continuar lendo, e o Espírito Santo falou para mim: não, vá lá para o princípio. E eu assimilei que era Gênesis, e eu abri em Gênesis capítulo 3, eu folhei algumas vezes, Deus falou para mim: leia aqui. E aí quando essa mensagem veio e quando eu li essa parte, que Adão fala: eu ouvi os teus passos e eu tive medo, porque estava nu. Aquilo ali foi um quebrantamento para mim. Porque eu não precisei falar mais nada, e eu não precisei ler mais nada, o meu espírito, eu comecei a chorar. Eu estava trabalhando e eu comecei a chorar. Porque Deus falou para mim: quem você está ouvindo? Quem disse que você está nu? Isaías 61:10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozije-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, a qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Quero te falar que a vestimenta que eu vim falar para você hoje aqui é uma vestimenta de salvação, uma vestimenta da qual eu e você, nós precisamos ter convicção de que eu e você temos que ter a noção dessa vestimenta. Hoje no dia de hoje que nós vivemos, nós temos muito isso. Nós vemos muito isso. Porque hoje o pecado, a iniquidade, ela tem tomado uma expansão grandiosa. Hoje nós vivemos numa era de tudo posso naquilo que eu quero. Não é tudo posso naquilo que me fortalece, mas tudo posso naquilo que eu quero. Se eu quero, eu faço, e não estou nem aí, e eu estou assim, eu estou assado. E muitas vezes nós estamos nu, porque nós acreditamos nessa mentira diabólica, mundana, que fala de eu e você podemos todas as coisas naquilo que nós queremos, e não no Senhor. É como a igreja de Laodiceia, que a Bíblia relata lá em Apocalipse 3, do versículo 17, que fala: achava-se rica e de vestes imponentes, mas você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém,
que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia, apesar de professar o nome de Cristo, de Deus, apesar de ser uma das igrejas a qual a carta é enviada, era uma igreja que estava nua. Era uma igreja que aceitou tudo, que aceitava todos, quando na verdade era para simplesmente negar algumas coisas e falar: não, aqui não pode, não, isso não deve. Porque hoje em dia, se você falar para uma pessoa: cara, você está errado, você precisa ficar de banco, não, ora mais um pouco, não é o tempo, essa pessoa é capaz de ela abandonar a igreja e falar: ó, aquele cara ali não sabe o que fala, porque ele se acha o dono da verdade, quando na verdade nós deveríamos ter reverência por aqueles que estão aqui na frente. Querido, servir a homens também é servir a Deus. Tiago ministrou um tempo atrás essa palavra e foi forte no meu espírito. Servir a homens também é servir a Deus. E é muito ruim quando a gente tem um senhor, algo para a gente ser submisso. Eu posso falar isso de experiência. Eu vivi 2 anos no exército. Tinha horas na minha vida que eu falava: cara, como é que pode? Você chegava e você cumpria uma missão e a pessoa chegava em você e te esculachava e você simplesmente tinha que ficar na posição de sentido e: sim, Senhor. Sim, Senhor. Você não podia fazer nada porque ele era superior a você. E você tinha que ter disciplina. Você tinha que ter reverência. Isaías 52:1 diz que: vestes dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircuncisos e nem imundo. Ou seja, nunca mais entrarão em vocês, nunca mais entrarão na cidade as vidas qual estão sujas, estão na perdição. Deixa eu me ajeitar aqui, tá, gente? Porque eu sou um pouco bagunçado mesmo. Lá em Romanos 3:23, Paulo vai falar: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós devemos, de uma vez por todas, abandonar essas vestes velhas em que nós estamos vestidos. Queridos, as vestes velhas que eu falo não falo simplesmente de um adultério, de uma fornicação, não falo simplesmente de uma pornografia, mas é algo também simples, que é um pouquinho de sujeira que acaba sujando toda a roupa. É como uma mentira, é como uma fofoca, é como coisas que nos tira, simplesmente nós fazemos achando que não tem nada a ver, mas que na verdade nós estamos se sujando. Eu não quero que você seja o santarrão neste lugar, não quero que você seja uma pessoa que vai de vez andar na face da terra, você vai flutuar, porque de tão santo que você é. Não, Paulo acaba de dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é você pecar e saber que você é pecador, mas saber que você é filho. E quando você estiver no seu secreto com Deus, você fala: Deus, olha, eu sou esse cara aí que você está vendo, esse cara que olhou para onde não devia ter olhado hoje, essa pessoa que falou o que não devia ter falado hoje. É você falar das suas mazelas para Deus, é você mostrar a sua nudez para Deus. Porque uma coisa é você mostrar nudez para as pessoas, outra coisa é você mostrar nudez para Deus. Engraçado que Adão, ele peca e ele se esconde, ele tenta se cobrir com folha de figueira, ele fala: eu estou nu, mas Deus fala para ele: quem disse que você está nu, cara? É como se Deus está dizendo para Adão: Adão, o fato de você pecar não significa que eu não desci no jardim para ter um relacionamento com você. Você não foi fiel comigo, mas eu fui fiel com você. Todos os dias, Adão, eu desço neste lugar para passear com você no jardim. Todos os dias, Adão, eu desço neste lugar para a gente ter relacionamento. Você pecou, mas eu
fui fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Então, queridos, é fácil a gente vir na igreja e orar e fazer tantas coisas, mas nada se compara ao secreto que você e Deus se encontram. Eu sou bem sincero, eu no meu secreto com Deus eu sou bem sincero. Eu me abro mesmo. Falo, Deus, olha, eu sou essa pessoa aí que não sei nem porque o Senhor investe em mim. Eu não sei nem porque o Senhor acredita em mim. Mas já que o Senhor acreditou, obrigado. Obrigado pela chance, pela oportunidade. Daí eu vou me revelando para Ele. E aí Ele fala, isso, é assim mesmo. É assim mesmo. E aí vai tempo, e vai. Salmo 132:16 diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os fiéis celebrarão com grande alegria. Zacarias, eu vou abrir o livro de Zacarias. Abre para mim aí, João Vitor, mais fácil. Zacarias, capítulo 3, do versículo 4 em diante. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: eu tirei de você seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquei um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Deu para entender claramente o que Deus diz a Josué. Deus disse a Josué: olha, eu vou tirar essa roupa que você está usando, para que você assuma algo maior. Porque o pecado, sua sujeira, já se tornou uma iniquidade. Não é nem um pecado, é uma iniquidade já. Engraçado que alguma parte dessa passagem vai dizer que o próprio Satanás, ele já estava prestes a opor Josué. Já estava ali para acusá-lo. Entenda que toda vez que nós estamos em pecado, nós estamos falhos, nós estamos como a igreja de Laodiceia, cego, nu, mas nós estamos dizendo que nós estamos ricos. Satanás é aquele que mais adora chegar lá em cima e acusar você perante Deus. Porque uma vez eu vi uma passagem, uma mensagem que dizia: eu te uso, faço você pecar e depois te deixo na bad, te deixo mal. Assinado Satanás. Todas as vezes que ele faz a gente pecar, ele mesmo é o primeiro a acusar. Ah, mas então quer dizer que eu pequei? Zacarias, do capítulo 1, do versículo 3 também vai dizer: volte-se a mim e eu voltarei a vocês. Porque se eu for falar de pecado aqui, eu vou citar uma pessoa bem conhecida da Bíblia, que é Davi. Alguém conhece Davi aqui? Os livros, né? O livro nós conhecemos, né? Mas Davi é um cara que a Bíblia, a história dele, eu admiro muito. Eu admiro muito porque pensa num cara que tinha intimidade e um cara que não tinha problemas em confessar seus pecados a Deus. Alguém ousou dizer que Davi tinha a mentalidade de rei, uma cabeça de rei, mas um coração de menino. E eu achei interessante isso. Davi era rei, Davi governava tudo, era o chefão e tudo, mas ele ainda tinha um coração de menino. Ele ainda tinha aquele coração que cuidava das ovelhas do pai quando foi ungido. Davi é ungido e ele olha, imagina ele olhando para Samuel: me ungiu, obrigado.
tenho que ir ali cuidar das ovelhas do meu pai, porque elas estão escapando lá. Ele ainda tinha um coração de menino. Eu vou ler um salmo bem conhecido, Salmo 51. Você pode ir passando aí, eu vou lendo aqui, tá? É um salmo que Davi ele cita, ele faz logo após ele cometer um adultério, logo após ele pecar contra Deus com Batseba. E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no meu íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como ísopo, eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da minha salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os trarias. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Por tua boa vontade faz-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos seus holocaustos, e o novilho serão oferecidos sobre o teu altar. Quero falar que todos nós pecamos. Davi ele acaba de ser repreendido por Natã. Natã conta aquela velha historinha dele. Existia um servo, o rei, ele tinha várias novilhas e ele olhou, ele recebeu alguém na sua casa, de vez ele matar uma das suas, ele matou a única novilha que aquele servo tinha. E aí Davi ele se levanta e fala: digno de morte esse cara é. E aí Natã aponta o dedo na cara dele e fala: é você, meu rei. E aqui entra a questão de Davi ter uma mentalidade de rei e um coração de menino. Davi era rei. Imagino numa situação dessa um cara chegar, um profeta, apontar o dedo na sua cara e falar: você errou, você é pecador. Imagino Davi com toda a autoridade que tinha, ele poderia falar: quem é você para falar isso de mim? Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? Pois eu sou ungido do Senhor, Deus que me levantou em Israel. Quem é você? Mas aí não entra a cabeça de rei, aí entra um coração de menino, que aí ele cai em si e fala: sim, eu pequei. Ah, meu Deus, eu pequei. Entende? Deus ele quer que nós sejamos pessoas. A Bíblia sempre vai falar para a gente ter uma mudança de mente, transforma. Romanos 12:2 vai dizer isso. Mas a Bíblia fala: seja como esta criança, é o coração. E é certo dizer que Davi tinha uma mentalidade de rei e um coração de menino, porque ele sabia que quando ele tinha que governar, ele tinha que impor autoridade, mas quando ele errava, ele tinha que colocar o coração em primeiro lugar. É assim que eu e você nós devemos ser. Quando Deus imbui a gente de alguma coisa, nos passa alguma coisa, nós devemos ter autoridade sobre aquilo, nós devemos fazer as coisas corretamente. Mas se alguma vez nós andamos fora do prumo, e uma pessoa que é
levantada pelo ser, um profeta chega na gente e fala: cara, olha, não é assim. Nós devemos colocar o nosso coração na frente, porque se nós colocamos nossa mentalidade de rei, nossa autoridade, nós queremos passar por cima da pessoa. Muitas pessoas chegou em mim, em você, e tentou te exortar, e nós muitas vezes deixamos isso pro lado, porque nós achamos que aquela pessoa estava errada. Quem é ela para falar isso de mim? Quem é ela? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pode dizer, então quer dizer que se eu pequei eu estou na roça. Todos nós estaríamos na roça, ou no inferno, se não fosse Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o versículo ele não termina somente aí. Ele continua dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo não termina aí. O versículo não termina aí. 1 João, no verso 2 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hebreus 13:12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Apocalipse 3:5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus anjos. Eu quero que eu e você nós tenhamos uma plena consciência dessas vestes, de uma vida incompatível com o Evangelho de Cristo, uma vida em qual nós fomos chamados para ser contramão mesmo, uma vida da qual eu e você nós estamos aí como os diferentões. Hoje o que você mais vê é, se você vai em algum evento, você não sabe diferenciar o que é cristão e o que é mundano. João Batista era fácil de identificar, Jesus era fácil de identificar, porque eles não aceitavam outro evangelho. Paulo era fácil de identificar. Ele dizia: olha, se alguém de vocês falar de outro evangelho, não aceitem, porque o falso evangelho, ele alimenta a sua alma, ele amacia o seu ego, ele faz com que você se sente, que eu e você, falo por mim, que eu e você se sente nessa cadeira: eu pequei, mas eu estou da graça. Quanto à graça, não é simplesmente esconder o seu pecado, mas é escancará-lo. É mais fácil, tem muita gente que fala que é mais fácil viver debaixo da graça do que da lei. Eu discordo. Na lei, a pessoa só era entregue a julgamento em adultério se ele fosse pego no ato. Se ele estivesse no ato, ele fosse plotado no ato: ó, peguei você, no flagra, agora você vai ser levado a julgamento. A lei falava que ele só ia ser julgado se fosse dessas condições. Mas Jesus vem e fala: não, está muito fácil isso aí. Então, quer dizer que se o cara vem, olha, ele deseja, e aí Jesus fala: eu vou mudar isso aí. A graça, ela veio mudar, ela não veio abolir, ela veio cumprir. E aí Jesus fala: porém aquele que olhar e desejar em seu coração já pecou, já cometeu adultério. Não, para você, o que é mais fácil, a lei ou a graça? A graça não é para esconder o meu pecado ou o seu pecado. A graça é para escancará-lo. Eu pequei, então a sua renúncia tem que ser tão extravagante quanto o seu pecado. Se eu fui tão extravagante pecando, eu tenho que ser tão extravagante na renúncia. Eu tenho que ser tão convicto, fazer como Davi fez: vira o teu rosto sobre os meus pecados, não olha para mim, não, mas por favor, Deus, não retire de mim o teu espírito.
retire de mim o teu Espírito. Deus, Ele quer que eu e você, nós sejamos pessoas santas, puras. Como eu falei, não pessoas que vão atravessar paredes, flutuar na terra, mas mais próxima possível dele. Eu não sei você, mas toda vez que, sempre que eu me aproximo tanto de Deus, que eu estou bem, e foi por isso que eu tive essa ministração de Deus no meu espírito. Toda vez que eu me aproximo de Deus, mais sujo eu me sinto. Porque eu fico pensando, como é que pode alguém tão santo, tão puro, querer alguém tão pecador como eu? Alguém que levanta todo dia e peca todos os dias. E o Senhor ainda me quer. A santificação é um ato de graça divina, onde Deus decide purificar um pecador. A santidade é o ato onde Deus decide separar para si esse pecador, do qual Ele purificou para o seu uso. E aí talvez eu me fiz essa pergunta, então eu entro em qual parte dessa história aí? Se Deus, se a santificação e a santidade é tudo por meio de Deus? E aí eu posso te responder, você não entra em lugar nenhum. Nós não entramos em lugar nenhum. Porque a partir do momento que nós se aproximamos de Deus, nós sentimos que nós somos tão falhos ao ponto de um Deus que nos ama, que entregou o seu Filho para morrer por nós, de uma forma tão extravagante, enquanto eu vivo numa vida tão miserável, que não consigo renunciar a um maldito pecado. Eu li uma vez onde alguém muito sábio disse: nós estamos na mão de um Deus o tempo todo. Nós estamos na mão de Deus o tempo todo, pois a única vez em que Deus esteve em nossas mãos, nós o matamos. Uma vez eu também ouvi dizer que se Jesus voltasse novamente, nós o crucificaria de novo. Porque o homem sem amor, o homem sem Cristo é um selvagem. Adão não conhecia o bem e o mal. Sabe por que Adão não conhecia o bem e o mal? Porque Adão ele conhecia somente o natural. Adão fazia o que era natural. Ele passou a conhecer o bem e o mal quando ele comeu do fruto que Deus falou para ele não comer. Tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou: olha, essa árvore que você não pode comer, porque senão o natural, Deus não fala para ele, eu estou conjecturando, mas eu imagino, porque senão se você comer, esse natural que você tem não vai passar mais a ser natural, vai passar algo que você vai conhecer. Se você queria conhecer algo como nós conhecemos, porque quando ele peca, Deus fala: agora o homem se tornou um de nós. E aí Adão não podia permanecer no jardim. Deus ele não colocou uma cerca em volta da árvore e falou: Adão, não coma. Ele simplesmente apontou: ali você não deve mexer. Ele não coloca uma cerca em volta, porque é o livre-arbítrio. Ele fala: olha, não faça isso, filho, não faça aquilo. Ele somente fala. Ele não pode proteger e falar: não. Seria bom dessa forma, né? Se ele protegesse e falasse: não vai mexer nisso aqui. Era capaz de nós lutar com um anjo para tentar pecar. Uma vez eu vi a pessoa ministrando e falou que o pecado ele nunca vem na forma tão errada, tão suja, cheirando mal como nós imaginamos. Ele vem sempre atraente, de uma forma tão assim que você fala: uau! E aí, se você fica ali rodando, namorando esse pecado, da hora, bacana, show de bola. Queridos, é batata. Aí você experimenta do prato. Aí você vê que você acha que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Aí ao final você descobre que a grama do vizinho era de plástico, que não era natural como a sua. Bem-aventurado os puros de coração, pois esses verão a Deus. Mateus 5:8.
Porque Deus fala tanto de coração, porque Deus fala tanto que pureza, eu quero pureza do seu coração. Tem uma mentalidade de rei, cresça, se expanda, mas tenha um coração de menino. Bem-aventurados os puros de coração, porque só estes verão a Deus. E eu te pergunto, sabe por quê? Bem-aventurados só os puros de coração. Sabe por que só eles verão a Deus? Sabe por que só eles verão a Deus? Porque somente os puros de coração desejam vê-lo. Somente os puros de coração desejam vê-lo. Isso é uma palavra que vem em mim todos os dias. Todos os dias. É uma guerra todos os dias. Não é simplesmente eu sair de um culto, de uma ministração e ir para casa, achar que tudo se resolveu. Não, queridos, amanhã é quinta-feira. A semana continua. O trabalho está lá. Pessoas estão lá para fazer você pecar. Nós vem aqui, recebemos uma palavra tremenda no domingo, aí nós achamos que aquilo ali vai ser o impulso para a semana toda. Não, queridos. Segunda está aí. E se eu e você não estivermos conectados, se eu e você não estivermos alinhados com a palavra, se o nosso secreto não estiver em dia, é fatal. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Ele não está nem aí se ele vai fazer você rolar, ou se ele vai fazer eu rolar na lama. Ele não está nem aí. A proposta dele é essa. Da mesma forma que nós temos que ser perseverante até o fim, ele também vai ser. Ele também vai ser. Nós vivemos um evangelho que é: venha a mim como estás. Sim, o evangelho é assim, né? Venham como estás. Ouvi muito isso. Eu lembro que eu era pequenininho e eu passava na frente de uma igreja, de uma irmã, lembro até hoje quando eu passo frente dessa igreja. E eu olho às vezes ela, eu fico, cara, se ela soubesse, às vezes nós ministramos em pessoas e nós nem sabemos. Se ela soubesse que através daquela palavra foi algo que mexeu no meu espírito quando eu era pequeno. Estava todo sujo. Uma vez chegou um rapaz na rua de casa e tinha um monte de tronco de lenha, e ele falou assim: criançada, se vocês me ajudarem a carregar essas lenhas aqui, colocar no meu carro, sobe na pizzaria, vocês ganham uma pizza de graça. Nossa, falei, agora. Tava eu e os fome zero da rua lá, os pés tudo preto, jogando bola o dia inteiro, tudo suado. O cara fala uma coisa dessa, batata, vamos, pegamos, colocamos tudo no carro, carregamos uns troncão. Ele sobe lá, nem pensamos, ele subiu com o carro pesado, nós atrás do carro. Vai garantir nossa recompensa. Vamos atrás, e eu fui atrás dele. E a gente esperando lá a pizza sair. Não, vai ser só pizza, nós, tá bom, vamos ficar lá. E eu parei perto da igreja. E essa irmã, ela olhou pra mim, ela falou: ei, jovem, eu era pequeno, tinha uns 11 anos na época. E ela falou: ei, jovem, quer entrar na igreja? E aí eu falei: não, todo sujo, olha como é que eu tô, desse jeito, olha meu pé, desse jeito. O chinelo, um pé de um, par de outro, todo sujo mesmo. Barriga de quebrada, como diz minha avó, né? O bucho quebrado. E ela falou: mas Jesus disse, venha como estás, entra. E aí eu olhei, uau, venha como estás. Mas eu neguei, eu falei: não, eu quero a pizza. E dali eu tive uma noção. Quando o pessoal fala venha como estás, quando é vir como estás, não é permanecer como estás. Jesus disse a Pedro: siga-me. Sai dessa vida de pescar peixe, como você está, e vai pescar homens, como eu vou desejar. É venha como estás, mas não permaneça como estás. Mude a sua rotina, mude a mentalidade. Venha como estás, mas saia desse falso evangelho, desse evangelho que te aprisiona, que fala: não, você pode permanecer como estás, você pode fazer o que você bem entender, porque na minha igreja é assim, porque onde nós congregamos é assim, né? Mas não é dessa maneira que Deus vê. Em João 8:11, Jesus diz àquela mulher: olha, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Ele está dizendo: olha, vá e mude o que você estava fazendo. Não torne a fazer. Tenha uma mudança completa daquilo que você estava fazendo. Não aceite mais isso para a sua vida.
Quando eu e você, nós fomos chamados a seguir a Cristo, a se tornarmos cristão, a conhecê-lo, Jesus está dizendo isso para nós. Não aceite, vocês não veio de um curral de porcos para permanecer ali, não. Vocês eram aqueles homens sujos, vocês eram pecadores, vocês estavam destinados, vocês estavam destituídos. Mas através do Filho, através de mim, do meu sangue que foi derramado, foi vertido naquela cruz, nós não temos mais isso. E nós precisamos entender isso. Cristo convida o pecador a vir como está, mas não se conformar com o estilo de vida que ele vive. Paulo diz lá em Efésios 4, 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Ou seja, se você roubava, esqueça isso. Se você mentia, esqueça isso. Se você fornicava, esqueça isso. Se você fofocava, esqueça isso. Mas antes, faça algo da qual você vai ganhar vidas para Cristo. Da qual aquela pessoa vai falar, olha, aquele cara era o maior mentiroso dessa rua. Hoje esse cara só fala a verdade. Aquele cara era o maior traficante dessa rua. E hoje esse cara, ele ganha almas para Cristo. Por isso que eu e você não podemos desacreditar nem de mim, nem dessas pessoas que nós pensamos que não é nada. Eu não desacredito de ninguém, queridos. Um certo pastor disse uma vez que ninguém é bom e ninguém é ruim até que tudo termine. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós devemos acreditar em todas, nós devemos ir atrás de todas, nós devemos correr atrás de todas. A parábola da ovelha, das 99, é exatamente isso. Era uma ovelha só, o que tem a ver? Deixa aquela ovelha para lá, pelo amor de Deus. Não, mas pastor, vai atrás daquela uma ovelha. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que tudo termine. Eu não sou ninguém para julgar quem está do meu lado, eu não sou ninguém para falar, olha, você é assim, assim, assado. Não, é como Paulo disse lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, eu não sei se é 1 Timóteo, do capítulo 1, verso 15, que ele fala, Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores. É essa mesmo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo dizia, vocês estão em pecado, cara, mas eu não posso julgar vocês, porque eu sou o pior. Quando eu fui pecador assim, eu era o pior de vocês. Quero dizer que se em algum momento da sua vida essas vestes de suja, essas coisas têm aprisionado você, tem uma notícia boa para você. Jesus, ele quer lavar eu e você novamente de tudo aquilo que nós temos feito, que nós fizemos na semana, no dia, no mês, de tudo aquilo que nós fizemos ao longo da nossa carreira cristã, da nossa carreira cristã. Daqui a pouco eu estou falando de Jesus. Ele morreu, queridos, simplesmente para que eu e você pudéssemos ser livres. De um cara que não tinha nada, passamos a ter tudo. No qual nós tínhamos um destino só, uma passagem só, de trem-bala para o inferno. E esse cara morreu simplesmente para dar-nos o direito de cear com eles. Eu não sei você, mas eu tenho essas mentalidades malucas. Imagina como que vai ser no céu, cara. Chegar no céu e você ver aquele banquete enorme, você fala, meu Deus. Meu Deus. Eu busco, eu oro, eu choro muitas vezes, simplesmente não para ter reconhecimento, até porque Deus sabe do meu coração. Eu tenho um medo, cara, eu tenho um medo disso aqui, ó. Medo não, eu tenho um temor. Não tenho medo, eu tenho um temor disso. Porque você lidar com vidas, você dá responsabilidade, você dá depois esclarecimento lá no céu para Ele, é duro. Eu tenho um temor disso, mas eu busco, eu intensamente
incansavelmente, simplesmente, para quando chegar naquele dia e ele olhar para mim, de vez ele falar, apartai-vos de mim, ele falar, vem filho, vem servo bom e fiel, entre e regozije-se na minha glória. Eu busco só isso, querido. Eu não sei se você tem isso no seu espírito, se você vem para um culto simplesmente só para ouvir uma palavra, só para ouvir um pregador que nunca pregou um microfone na vida, se você vem simplesmente porque tem 2, 3 pessoas no culto, ou se você vem porque o seu coração ainda palpita, ou se você vem porque o seu coração ainda clama, ainda acredita, o seu coração ainda queima. Muitas vezes eu falava, não vou falar nada, eu cansei disso tudo. Pouco tempo na fé, mas eu falava, não quero mais saber de nada. E aí eu lembro de Jeremias novamente. Jeremias chega a um ponto, tudo acontecendo, só desgraça, coisa ruim, ele vai falar alguma coisa, o cara prende esse cara e joga ele no calabouço. Cala a boca, você vai morrer. E ele chega, Deus, vão me matar, Deus, vão me matar. E aí ele uma certa oração, Jeremias 29, põe para mim, João Vitor. Jeremias 29, aí ele chega numa certa oração para Deus, ele fala, chega. E aí é o que ele diz. Não, Jeremias 20, capítulo 20, versículo 9. Eu falei 29, né? Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Chega um ponto que Jeremias fala, chega, abandonarei tudo isso aqui. E aí Deus fala, não, peraí, volta novamente. Eu não sei você, mas eu anseio por isso. Eu oro todos os dias da minha vida. Deus, no dia que eu falar em desistir, no dia que eu falar em renunciar, falar, olha, eu não quero mais isso aqui, pensar em olhar para trás, Pai, eu quero que o meu coração queime e eu não consiga conter mais, que eu alavanque, que eu não pense em olhar mais para trás. Chega, eu tinha recebido diversas profecias que minha vida seria uma desgraça. Cresci no meio. Cara, a primeira vez que eu peguei numa arma, um revólver, eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro disso até hoje. Acho que pouca gente da minha família sabe disso. Eu tinha 7 anos de idade quando eu peguei num revólver. 7 anos de idade. Uma pessoa chegou em mim e falou, olha como é isso aqui, olha o peso disso aqui. Eu era rodeado entre o certo e o errado. Eu sabia o que era certo e o que era errado desde pequeno. Eu cresci no meio disso. Sabia o que era certo e o que era errado. Eu sabia. Eu poderia ter optado por várias formas. Hoje eu tenho muitos amigos que cresceram comigo e que muitos, infelizmente, da qual eu ainda oro e choro por eles e creio que Deus resgatará eles. Que hoje se encontram nessa vida que nós crescemos juntos e eles acabaram. Uma vez um certo amigo meu chegou em mim e falou assim, olha, cara, eu tenho que te confessar algo. Na minha casa, todo mundo falava que você seria um traficante. Chegou pra mim, minha mãe falava que você seria não dá nem pra andar do seu lado. E hoje, quando eu tô em casa, eles falam, você viu como a vida dele tá? Você viu como que ele tá? E eles olham pra mim, olha a vida onde eu tô, olha o que eu faço. Eu tinha tudo para ser uma pessoa bem sucedida. Tenho uma família excelente, uma família que tem uma renda financeira excelente. Eu não precisava de nada, não precisava mendigar. Olha a vida que eu tenho. Essa pessoa falou para mim, eu falei, cara, mas amém. Eu falei, Deus é quem sabe de todas as coisas. Eu falei para ele, eu acredito em você. Eu ainda acredito em você. Porque se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Ele abaixou a cabeça e... parça, eu sei. Essa mensagem é simplesmente que eu e você nós devemos voltar aonde tudo começou. Tem uma canção que fala, né? Jardim da Inocência. Não vou cantar porque eu não sou cantor. Não vou cantar. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chega ao ponto que quando as vestes, quando nós pecamos, o lugar que era um lugar de relacionamento,
se torna um lugar de medo. Jardim não é lugar de medo. Jardim não é lugar onde eu e você se esconde de Deus. Jardim é um lugar onde Deus desce para ter relacionamento. Jardim que eu falo, queridos, não é o jardim aqui da frente da igreja que é bonito, não. O jardim que eu falo é o secreto. É o secreto. Por incrível que pareça, eu já cansei de orar em secreto com medo. Com medo. Eu orava e falava, eu estou com medo, Deus. Eu estou com medo. Deus falou para mim, jardim não é lugar de medo. Jardim é lugar de relacionamento comigo. Deus, Ele quer que eu e você, nós tiramos essas folhas de figueira. Adão, quando ele peca, ele tira uma folha de figueira e tenta se esconder de Deus. Deus, Ele não quer que eu e você se esconda com folhas de figueira, achando que isso vai tampar a nossa nudez. Quando nós estamos errados, nós tentamos desculpa em cima de desculpa. Isso são folhas de figueira. Desculpa em cima de desculpa, para cobertar a nossa nudez. Nós saímos de fininho pela porta do fundo. E aí Deus fala, eu vou fazer uma veste para você. E a veste que Ele faz é uma anunciação do que seria feito. Ele mata um animal inocente e cobre com suas vestes. Cristo morreu inocente para que eu e você fôssemos cobertos com as vestes dele. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas o jardim não foi destruído. O jardim não foi destruído. O que a Bíblia fala quando eles são expulsos do jardim? Que um querubim, ou seja, querubins estavam à porta com uma espada flamejante no meio, guardando a entrada do jardim. Para quê? Guardar a entrada de jardim? O cara que estava lá pecou e... Apocalipse 2. Versículo 7 diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Éden nos espera, queridos. O Éden nos espera. E ao invés da fruta do conhecimento do bem e do mal, nós comeremos do fruto da árvore da vida. Eu não sei se você se alegra nisso, mas eu me alegro muito. Para encerrar, Adão caiu por meio de uma árvore, e por uma árvore ele foi salvo. Numa árvore Eva foi seduzida, e por uma árvore a esposa foi restaurada ao seu marido. Numa árvore Satanás derrotou Adão. Numa árvore Jesus destruiu as obras do diabo. Numa árvore o homem morreu, mas pela morte de Jesus nós vivemos. Numa árvore Deus amaldiçoou, e através de uma árvore essa maldição deu lugar à bênção. Deus exilou Adão da árvore da vida. Numa árvore o último Adão suportou o exílio para que pudéssemos herdar a terra. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para não apagar as luzes. Vou fazer algo diferente. Eu não sei para você, mas apagar as luzes não é sinal de que o Espírito Santo desce. Muitas vezes eu já ouvi dizer, não, apagar as luzes é para que a pessoa se sinta mais confortável, se sinta mais. Queridos, isso é se esconder. Eu não estou falando que nas próximas pregações não vai ter isso, não é nada disso, tá? Mas nessa ministração Deus me deu uma direção, não apague as luzes. Não é necessário. Não é porque eu estou numa luz apagada, eu posso chorar, as pessoas não precisam ver. Se você chora só quando as pessoas não estão vendo, porque isso vai soar estranho para você, ou porque eu não posso orar com as luzes acesas, querido, você está se escondendo. É muito além disso, não tem nada a ver com uma luz, não tem nada a ver com um microfone, não tem nada a ver com uma mesa, não tem nada a ver com uma cadeira, não tem nada a ver com isso, mas é aqui dentro.
Essa luz que é apagada no templo não tem nada a ver, porque, então quer dizer que uma luz apagada, não é isso. Mas é que se você não sente a presença de Deus com a luz acesa, só sente com a luz apagada, algo está errado. Isso não é espírito, isso é emocionalismo. Isso é sensacionalismo. Isso é uau dentro da igreja e lá fora. Eu vi um cara dizer que na igreja você está bem, não sei o que, você está parecendo um incrível Hulk. Uau, não sei o que, eu estou cheio de poder, glória a Deus. E na segunda-feira você está parecendo um David Bene, todo caído, quebrado. Depois que o Hulk ele se transforma e vira humano, está todo... Porque se esconde. E Cristo não quer que eu e você se esconda. Ele quer que eu e você nos exponha para Ele mesmo. Não estou falando de você chegar aqui no púlpito e falar, eu sou assim. Não é isso. Se você tem algo para falar, chega no seu líder, alguém na sua... Fala, olha, eu estou assim, assim, assado, me ajuda. Mas que diante de Deus você precisa ser uma pessoa que conte as suas mazelas para Ele sem medo. Quando eu estou diante de Deus, querido, eu falo todos os meus pseudônimos para Deus. Todos. Sou terrível, sou falho, sou pecador, não merecia. Meu destino era o inferno. É os pseudônimos que eu merecia, que eu mereço. É as minhas mazelas que eu falo para Ele. Eu não preciso ficar falando os pseudônimos de Deus, que é santo, soberano, excelentíssimo, magnânimo. Eu não preciso ficar falando isso para Ele, Ele sabe que Ele é tudo isso. Só preciso ter um coração de menino. Quando está eu e meu pai. Quando está eu e meu pai, a minha mente de rei não vale de nada. Quando está eu e meu pai, o meu coração de menino é que conta. Feche seus olhos um pouco. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade de ter falado com os teus servos, Deus, com os teus filhos. Pai, eu quero que o Senhor nos dê o entendimento, a clareza, Pai, de tudo que foi falado neste lugar. Deus, me perdoa por todas as coisas que eu falei, que não foi algo que eu deveria ter falado, mas eu creio que Teu Espírito conduziu tudo, que os corações que receberam, Deus, serão mudados. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, nos devolve a inocência de tudo, nos dá um coração de menino. Nós queremos uma mente de rei, mas nos dá um coração de menino, Deus. Que nós, como igreja, nós possamos crescer, mas crescer no Senhor, Deus. Perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Sei que essa palavra não foi uma palavra de prosperidade, não foi uma palavra de motivação, mas foi uma palavra de mudança interna, da qual o Senhor nos pega por dentro, da qual o Senhor nos reorganiza, da qual o Senhor nos abala as estruturas. E obrigado por isso, Pai. Obrigado por tudo isso que nós estamos vivendo também. Como o Senhor já me disse, eu vou sentir saudade disso. Vou sentir saudade de chegar tão cedo a este lugar e organizar tudo e correr como se nada, como se o culto já fosse acontecer. Pai, a minha oração é que o Senhor nos prepara, Deus, para os tempos que estão vindo. Prepara a Tua igreja, Jesus. Não nos permita ser pessoas fora daquilo que o Senhor desejou, Pai. Nós estamos aprendendo, nós estamos em ensinamento, em disciplina. E obrigado por tudo isso que nós estamos vivendo, Jesus. Sim, Abba, que os nossos corações estejam abertos, que os nossos secretos sejam jardins da inocência. Pai, que as nossas vestes sejam trocadas. Nós não queremos mais folhas de figueira, nós queremos vestes novas, vestes de salvação, da qual o Senhor preparou para nós.
da qual é as vestes que o Senhor deseja. Ah, Deus, que nós possamos crescer, Pai, como igreja, Pai, que reine o amor entre nós, que nós cresçamos em amor, Deus, e que nós prossigamos em conhecê-lo mais e mais. Nós não queremos mais esse evangelho mesquinho, nós não queremos um evangelho onde alimente a nossa alma, onde amacia o nosso ego. Nós queremos um evangelho que nos confronta diariamente, um evangelho que ruge dentro de nós, um evangelho que quando nós estamos a ponto de errar, o teu Espírito grite dentro de nós e fale: ei, você está errando, ei, não é por aí, não. Sim, Senhor, nós queremos nos submeter a tudo isso que o Senhor está fazendo. Obrigado pela crise que nós estamos enfrentando. Obrigado pela tempestade em que nós estamos. Depois de toda a tempestade, há bonança. Há tempos lindos. E obrigado por esse ensinamento que nós estamos passando. Quero te falar algo, Espírito Santo. Eu estou empolgado. E obrigado por isso. Obrigado por isso. Porque isso nos remete a ter mais tempo contigo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, e que isso seja lançado em terras boas, que os corações recebam isso em amor, que seja multiplicado, que essa semente ela dê frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo.